pouco entra outro advogado para atender aí, Olá, mas tudo bem. amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que estão nos vendo ao vivo aqui pelo Facebook. Eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, meu grande amigo de muitos anos, doutor Firmino Magnani Filho. Doutor Firmino, muito obrigado por me conceder a honra dessa entrevista. Joaquim, a honra é toda minha, amigos conhecidos de tanto tempo, do ABC, e agora nessa distância afetuosa, que graças a Deus as ferramentas eletrônicas nos dão, né? Mas muito prazer, muito bom te rever, bater um papo, embora eu tiver, aliás, rever pessoalmente, vê-lo eu vejo sempre, à noite, assisto o seu programa, e nem pego no sono. Isso já é um bom sinal, a gente está conseguindo. Maravilha. Mas a gente tem muito assunto para falar. Eu queria falar de música, queria falar de vinho, de outras coisas, mas infelizmente, nessa semana, a partir de sábado, domingo passado, a magistratura ficou no foco por um dado negativo, uma história muito triste e que, infelizmente, nos deixa bastante chateados. Eu até há pouco tempo entrevistei um advogado de Mauá, Dr. Márcio Robertson, que teceu inúmeros elogios ao trabalho do Tribunal de Justiça, deu números, parecia assessor de imprensa do Tribunal de Justiça, de tanta coisa boa que ele falou do trabalho célere da maioria aí dos desembargadores, resolvendo problemas rapidamente. Mas nós tivemos esse problema que tomou conta das redes sociais no domingo passado, com um membro do Tribunal de Justiça, deu uma caidinha, mas voltou, o desembargador Eduardo Siqueira, que acabou destratando um GCM nas praias de Santos, chamou de analfabeto, e acabou afetando todo o tribunal. Quer dizer, você tem um monte de desembargador, um monte de juiz, fazendo um trabalho sério, respeitoso, e, de repente, por uma atitude dessa, desmedida, ele até pediu desculpas ontem, publicamente, mas acaba afetando toda a imagem do Poder Judiciário, não, doutor Firmino? Joaquim, os tempos não são bons, Tivemos esse caso aí de Santos, mas tivemos também a prisão de um juiz aposentado recentemente, tivemos a prisão de um juiz federal. Olha, rapaz, eu estou caminhando para quase 40 anos de magistratura, tenho já 36 anos de Tribunal de Justiça, ingressei com 23 anos de idade, 23 para 24 anos, e desanima muito quando a gente se depara com esse tipo de clima, com essa situação. O caso de Santos, para mim, foi a gota d'água, ou de uma estupidez que me irritou, me deprimiu, me envergonhou, não só a mim, como nos nossos grupos internos dentro do Tribunal de Justiça, não se ouviu uma palavra em apoio a esse juiz protagonista do desastre de Santos. Aquilo foi terrível, e de um clima que é inacreditável. É muito chato a gente ver isso, porque frequentemente, diariamente, nós ouvimos críticas e presenciamos críticos a muitos aspectos da vida judiciária, do judiciário, da magistratura, do Tribunal de Justiça, críticas razoáveis, críticas justas em muitas situações. Muitos casos a gente senta e argumenta, e muitos outros temos que pôr o dedo na ferida e assumi-las. Agora, quando se vê uma cena degradante, humilhante, repugnante, como aquela que vimos em Santos, aquilo nos coloca a todos indistintamente no caldeirão dos malfeitores, nos atinge de um modo que nós temos que nos desculpar. Em primeiro lugar, dentro da família, porque os próprios familiares vejam e falam, é assim? Foi isso? E depois os amigos, porque mesmo aqueles que, por me conhecerem, ou por conhecerem outros magistrados que não agiriam dessa forma, ainda assim perguntam, você conhece? O que você achou?
Nossa, isso me ofende, porque quem me conhece sabe exatamente o sentimento, a agressão que também me atingiu e que atingiu a magistratura como um todo. Fomos todos para a lona, fomos todos para a lama por conta desse desatinado. Pediu desculpas. Muito bem, pediu desculpas. Pediu desculpas de algo que não deveria ter feito por formação, por princípios éticos, pela moral que deve nortear a nossa atividade como magistrado. Pediu desculpas tardiamente. Perdeu o timing do pedido de desculpa. E ainda assim tentou sustentar o insustentável, falando lá das questões jurídicas, do decreto. Aliás, não são argumentos fracos, não. São até argumentos respeitáveis. Dá para sentar e discutir. O que não admito, o que não se pode admitir, o que a sociedade reage com muito vigor, com toda repugnância, e eu ainda busco aqui uma palavra publicável. O que não poderia acontecer porque a sociedade reage foi aquilo que nós assistimos, a desfaçatez. Digo com toda sinceridade, melhor que um pedido de desculpas seria uma homenagem que esse juiz poderia nos prestar, pedindo boné e indo embora. Foi aberto um procedimento, aí instaurada uma sindicância, não sei como é que chama aí no tribunal, e muita gente fala assim, mas o tribunal age com espírito de corpo e não tem, porque já teve outras denúncias. Com a sua experiência de 36 anos de Tribunal de Justiça, você acha, me permita chamá-lo de você, né, pela nossa amizade de muitos anos, você acha que, nesse caso, deve haver alguma decisão que venha a servir de exemplo para toda a sociedade? Eu vou dividir minha resposta. Em primeiro lugar, a questão de ter tido outros processos arquivados. Eu não conheço esse desembargador, nunca o conheci. Sabe aquelas situações que você nunca ouviu falar da pessoa e, de repente, você não quer ouvir falar da pessoa? Eu não o conheço. Ouvi dizer, sim, mais até na mídia do que dentro do próprio tribunal, sobre outros processos que teria havido, que não foi punido, etc. Isso me preocupa. É um dos pontos que nós temos que colocar o dedo na ferida. Porque em muitos casos, realmente se resolve dando uma bronca, orientando, etc., principalmente quando o magistrado é mais novo, está em fase de formação. Eu passei por isso. 23 anos da magistratura, meu amigo. 23 anos de idade, poxa, você está sujeito a uma série de erros, não? Então, sobre esse aspecto, eu acho que já há, tenho percebido isso nas últimas décadas, eu acho que o tribunal está fazendo sua autocrítica. Temos um caso de um desembargador, um caso de um juiz, infelizmente, do meu concurso, que foi posto em disponibilidade, e naquele momento, não sei por que a Procuradoria do Estado nem o Ministério Público entraram com ação para perda do cargo, o resultado, ele ficou em disponibilidade, e agora temos uma ordem do Supremo Tribunal Federal para reinseri-lo na carreira, que causa muita apreensão. E por conta desse e de outros casos, ao longo dos anos a gente vê que não que o tribunal tenha sido benevolente, apenas sempre buscou uma atitude mais educativa, claro, quando não se tratava de corrupção, de crimes, etc. Isso está sendo revisto. Veja que aí mesmo de São Bernardo do Campo, aí no ABC, nós temos um juiz cumprindo pena de 8 anos e 4 meses, condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Né? Verdade. Agora, é claro que isso não justifica nada, isso só entristece. Eu digo no geral, desse conceito de aplicar penas e etc. Só entristece. Todavia, eu tenho como premissa que ou a gente corta na carne antes ou cortam por nós.
Então, não tem que contemporizar com esses casos, não. Agora, no caso específico desse processo novo aberto por conta do desatinado de Santos, a lei orgânica da magistratura me proíbe de manifestar sobre processos em andamento. O que eu posso dizer é que a disposição do tribunal em agir no próprio domingo é bastante salutar e bastante significativa do que pode vir a acontecer. O CNJ também instaurou um processo e até chegou a requisitar o processo do Tribunal de Justiça para o CNJ. Pois parece que houve uma reconsideração e o processo vai correr pelo Tribunal de Justiça. Até porque, quando o órgão local instaura processo, o CNJ só pode acompanhar. Mas eu realmente não sei em que fase que está. Mas eu digo que não somos surdos. E se o tribunal agiu com rapidez, infelizmente poderia ter agido com rapidez em outros momentos, dizem, eu acho que essa rapidez já é bastante salutar. Tá certo. Aqui, repercutiu aqui em Santo André, porque um advogado aí, que era presidente de uma comissão da OAB, saiu em defesa do desembargador, e prontamente a presidente da subseção da ordem aqui, doutora Andréa Tartucci, minha amiga também, aliás, eu tive a honra de ser o único jornalista que gravou com ela ao vivo, em vídeo, né? O resto pegaram, o resto da imprensa pegou falas dela numa rede social, mas ela deu entrevista para mim, destituindo imediatamente da presidência dessa comissão esse advogado. A gente percebe que isso aí também se dá no meio de um debate político, eu não chamaria nem de ideológico, porque eu acho que a ideologia é algo mais sublime do que essa discussão que a gente vê no Brasil, tudo, destrambelhada, sem sentido, de lado a lado, e ela agiu rapidamente, destituiu, mas esse debate ele acabou também tomando um rumo da questão de lado, quem está do lado de cá, quem está do lado de lá. Isso me parece, pelo menos é a minha interpretação, não sei como é que você analisa, tem feito muito mal para o país, né? Tá ruim, né? Tá ruim. Olha, deixa eu ver quando foi isso, mas digamos que tenha sido uns 4, 6 anos atrás, mais ou menos, numa outra eleição, eu dizia, me preocupava, falava assim, o ambiente está intoxicado, o país está tóxico, o debate está tóxico, as relações sociais estão tóxicas, e a primeira providência que o presidente que fosse eleito naquele momento, não me lembro agora quando foi no segundo turno, naquela eleição, Dilma e Aécio, eu dizia, o maior desafio de quem ganhar agora será de pacificar a nação, de desarmar espíritos. Eu não acreditava que nenhum deles tivesse condições naquele momento. De lá para cá, cada um julgue como achar melhor. Né? E essa pacificação está muito difícil. É o que me deixa mais pessimista, sabe? Porque uma epidemia, uma pandemia como essa que nós presenciamos já, um volume de mortos. Outro dia eu dizia, olha, morreram 25 mil. É o volume de uma divisão expedicionária que o Brasil mandou para a Itália em 1944. Hoje já são 80 mil, já é uma bomba atômica de Hiroshima no Brasil. Mas seria tão menos traumático enfrentarmos isso de mãos dadas com a elite política sabendo desempenhar a grandeza da sua missão. E não vemos isso. Sim, vemos prefeitos, governadores, legitimamente e sinceramente empenhados, até sob críticas, empenhados na busca de soluções, de administração dessa crise toda. Mas eu ainda acho que quem tem que decidir se eu vou tomar o cloroquina ou não antes de me entubar é o médico, e não um ex-oficial do Exército. Né? Com certeza. Vendo esse quadro atual, eu chego a sentir saudades daquela época
em que você dirigia o Fórum de São Bernardo do Campo, na eleição de 88, e proferiu um discurso na hora de entregar o diploma para os eleitos, que isso ficou marcado na história, foi publicado na época, e falando que você tinha até certa vergonha de diplomar determinados candidatos, mas eram crimes bem menores, situação bem diferente, né? Pois é, o momento que, em falta de vergonha na cara, era menos ruim do que assim. Eu tenho muita saudade de São Bernardo, Joaquim. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu devo muito a São Bernardo. Eu fui muito feliz na minha carreira, nos momentos que eu estive em São Bernardo. Eu aprendi muito lá. E errei muito, certamente. Como eu falei, você chega com 23 anos de idade numa cidade. Fiquei lá, acho que 9 meses, como juiz substituto. Depois eu fui para Cunha. Cunha é o paraíso na terra. Pena que eu fiquei 2 meses apenas. Tem uma cachaça ótima, né? Não, até a cachaça é uma coisa interessante. Você me conhece aqui, os nossos amigos, os nossos... Como é que eu chamo na internet? Telespectadores? Internautas. Internautas, né? E evidente, eu posso apostar que pelo menos 95% deles não me conhecem, porque o que nós estamos falando de coisa de 30 anos atrás, essa molecada aí deve estar hoje com quantos anos? É verdade. Mas você sabe, você sempre soube, eu sempre tive como princípio me distanciar da classe política. Sim. Nunca me agradou. Aliás, é porque a minha função é uma função, cada um exerça bem a sua função, né? Quanto a isso, tudo bem. Mas aí eu fui para Cunha e fiquei pouco tempo lá. Gostei muito do lugar. Dormia no fórum, numa cama de campanha. Um gabinete do juiz tinha naqueles fóruns antigos, uma planta que o Tribunal de Justiça usou ali pelos anos da década de 30. Tinha um gabinetezinho, naquele gabinetezinho instalaram lá um chuveiro e uma cama de campanha para dormir. Aquelas coisas da carreira, né, que a população não faz a menor ideia. E fiquei pouco tempo, poucos processos, detonei o que tinha de processo, saí de lá, não tinha mais nada para resolver. E na minha saída, o prefeito da cidade, apesar de toda aquela minha cautela de sempre procurar deixar cada um no seu quadradinho, mas o prefeito é uma autoridade local, eu como juiz eu tenho que respeitar o prefeito, porque eu sei que ele me respeita. Quer dizer, o fato de eu buscar a distância da classe política não significa que eu não ia receber, que eu deixaria de receber qualquer agente público lá, sobretudo com mandato popular. E o prefeito me aparece lá com um garrafão de pinga. Ó, doutor, eu estou vindo aqui porque o senhor esteve aqui esses dias, então, o senhor foi muito bravo, mas o senhor fez o que tinha que fazer, e eu vou trazer essa pinga aqui, essa cachaça, e para o senhor levar de lembrança aqui da cidade, não sei o quê. E eu não bebo, quer dizer, uma caipirinha a cada 3, 4 meses, sei lá. E eu trouxe a cachaça para São Paulo. Era solteiro. Ficou na casa da minha mãe. Depois que eu me casei, foi para minha casa. Até que um dia eu fui fazer uma caipirinha com ela. Era deliciosa! Mas isso já uns 2 anos depois. Envelhecida ainda. Envelhecida, né? E aí meu irmão... Você conheceu o Humberto, meu irmão, ator falecido? Grande ator. Ele gostou e o danado levou embora aquele garrafão. Eu falei, bom, agora estou eu, na minha digna condição de magistrado, ter que ligar para o prefeito da cidade e pedir outro garrafão. Que história fantástica. Eu te digo até quando foi na Semana Santa de 86, porque foi um feriado prolongado, e eu fui para Paraty pela primeira vez, eu não conhecia Paraty. Eu já tinha lá 26 anos de idade. Aí eu liguei para Cunha. Seu Zelão, falecido já. Olha, o sujeito era um bonachão, muito bom, muito querido na cidade, aquele prefeito. Oi, seu Zelão, não sei se o senhor vai lembrar de mim, meu nome é Firmino, eu fui juiz. Ah, doutor, lembro sim, o senhor tomou aquela cachaça que eu mandei? Eu falei, pois é, eu estou ligando para saber onde o senhor comprou, porque eu vou descer até Paraty, vou passar por Cunha, vou comprar no Alambique que o senhor comprou. Falei, não, doutor, nada disso. É lá em Paraty, no Alambique tal. Pode fazer merchandising aqui, não? Claro, claro. Alambique Corisco, ou no bairro do Corisco, uma coisa assim. Tá?
Mas o senhor passa lá, tem uma casa em Paraty, o senhor passa lá que já tem um garrafão esperando. Que Olha, maravilha. eu fiquei fã, que aquela coisa, eu não bebo, ou bebo pouquíssimo. Aliás, uma coisa que eu aprendi desde cedo, Joaquim, tem dois tipos de gente que você não pode confiar. É no É, abstêmio e no CDF. Esse tipo de gente merece confiança. Então, embora eu beba é, pouquíssimo, eu tenho por hábito, mas é um hábito, aliás, é um hábito da família, né? Todo lugar que eu vou, se tiver um alambique, eu vou e compro um garrafão de pinga. Já cheguei a ter mais de 40 litros de cachaça aqui em casa, embora não bebendo. Mas é um é, excelente presente para se dar para todo mundo, né? é verdade, é verdade. E nós É, produzimos aí, tanto aí em Cunha, quanto em outras cidades do interior de São Paulo, cachaças maravilhosas. Né? Então, muito isso é bom. muito... Mas que história boa, hein, Firmino? Mas são Mas essas o coisas da que o vida. cara estava falando agora cedo e estava gravando comigo, vai para o ar também num programa na terça-feira, nosso grande amigo jornalista Eduardo Borga, que você conhece bem. Pô, o Borga é um sujeito que eu falo com ele sempre, até pelo WhatsApp, né? O Borga É, tem um defeito só, eu acredito que você vai concordar comigo. é. Ele pensa que é cantor. Pois é, mas ele é cantor, né? Ele gravou para mim a música El Reloj, que é um bolero antigo, até para falar de fake news, que é muito bonito. Ele te mostrou, ele te contou como é que ele descobriu, ou redescobriu esse bolero? Não, não, isso não. Não foi? Eu tenho a impressão, agora eu posso até estar enganado, mas eu tenho a impressão que foi num asilo. Porque o Ah, Borga faz um trabalho muito bonito de visitação a asilos e ele vai cantar para os velhinhos. é E verdade. numa dessas visitas, um velhinho pediu essa música. Ele falou: poxa, eu não estou me lembrando, mas parece que o meu tio cantava, tal, e foi, e pesquisou e achou. E voltou no asilo para cantar essa música. Ah, Que esse é um maravilha. coração danado de bom, né? Ele é fantástico. Ó, Sabe? terça-feira, depois você vai assistir esse programa aí e vai matar saudades das nossas conversas muito boas. A gente está contando história aqui. Ontem eu entrevistei um engenheiro que faz pesquisas e estava falando da questão eleitoral. E aí, na hora, eu tive um insight, eu falei, eu vou começar a publicar todo dia, aqui na internet, vou falando, contando histórias, porque eu cubro eleição no ABC desde 1982. E conheci as várias personagens aí, né? Doutor Brandão, Celso Daniel, Maurício Soares, todo mundo. E cada uma tem uma historinha, pelo menos, boa, engraçada, claro, que a gente vai contar. Já contei uma do Doutor Brandão ontem, vou começar a contar todo dia. Se você me autorizar, tem uma tua numa eleição. Tem a ver com pneu furado ou não? Tem a ver com o pneu furado. Você lembrou? Posso falar com essa não? Porque Aliás, pneu furado é por maldade, ele só foi murcho. o Borga estava nessa história, então eu posso contar. O Celso Lima, que nosso grande diretor de redação da revista Unic, está nos assistindo, quero mandar um abraço. O Celso fala que em Paraty tem a festa da cachaça, tem isso mesmo. Mas essa história, o candidato a prefeito era o doutor Tito Costa, né? E aí, você me ligou... Não, pera lá. Eu vou trollar a sua história. Antes de você contar a história do pneu furado, eu vou contar uma história minha que você não conhece. Opa, então é boa. Mas que talvez conheça o delegado de polícia, que na época eu nem lembrava quem era. Eu encontrei com esse rapaz agora há pouco tempo, ele falou, foi comigo. Conta essa, então. Naquela época, eu fui juiz eleitoral de São Bernardo a partir de 1988. Eu era juiz titular da primeira vara civil, e naquela época o fórum civil era no meio da cidade da criança. Eu nem sei qual é o estado desse prédio hoje. Soube que estava abandonado. Mas essa não foi em 88, não. Essa acho que foi em 92. 92. Eu sempre tive por hábito trabalhar de madrugada. Sempre. Então eu saía muito tarde do prédio do fórum. E uma vez,
saí de lá por volta de meia-noite, mais ou menos, foi em 92. Saí, fiz a manobra com o meu carro, que era do estacionamento atrás do prédio do fórum, entrei na rua, virei à direita para acessar o caminho que eu fazia para pegar Anchieta. E nisso, assim que eu faço essa manobra, agora não posso, eu estou segurando meu celular, não posso gesticular de como foi que a coisa aconteceu, mas ela foi engraçada. Eu faço a manobra e vejo 2 ou 3 rapazes com um esfregão, assim, passando cola num poste. Eu pensei, bom, isso aqui é propaganda eleitoral. Eu vi o cartaz. Isso aqui é propaganda eleitoral. Isso é crime. Se eu não fizer nada e for embora, eu não vou dormir. E para fazer alguma coisa sozinho aqui é complicado. Bom, minha obrigação é agir agora. Parei o carro do lado, eu tinha uma Quantum, num consórcio ainda. Parei o carro do lado dos rapazes e o rapaz ali, esfregando lá, espalhando a cola no poste. Aí eu, Santa Cruzense, caipira, e o rapaz, boa noite, boa noite, passou na cola. Ah, tudo bom? Aí, não, tá tudo bem. Passou. E aí, vocês estão colocando aí, o que é propaganda eleitoral? É propaganda. É propaganda de quem? É do fulano de tal. O fulano de tal tá ali, ó, daqui a pouco ele vem aí. E continuou esfregando lá, colocou. E eu ali, do lado. Dali a pouco sobe correndo um rapaz. Ó, o nosso candidato aí. E o rapaz chegou, não me lembro o nome dele, me deu um tapa nas costas. Ei, Firmino, tudo bom? Como é que estão as coisas? Eu falei, não, tô aí, tô saindo do fora agora. Me diga uma coisa, propaganda sua é? Ah, é? Ah, tá. Vocês estão aqui, 3, aqui 3, é. Estão presos. Hã? Estão presos. Pega essa lata de cola de farinha de trigo, põe no bagageiro do carro e os 3 para dentro do meu carro e vamos embora para a delegacia, os 3. Assim. Só na voz. Aí eu chego na delegacia, já a essa altura, tanto, um pouco mais de meia-noite, e encontro o delegado lá, que eu não me lembrava, não o conhecia até então, Zé Mariano, o delegado. No distrito, doutor, boa tarde, tá, meu nome é Firmino, eu sou juiz eleitoral, saí, fui surpreendido, dei o flagrante, trouxe os 3 presos. Ele falou, o senhor trouxe preso no seu carro? Eu falei, é. Eu falei, bom, e agora, o que nós vamos fazer, doutor? Eu falei, o problema é seu, lavro o flagrante, depois eu presto declarações que eu vou embora, eu quero dormir. Pois é. Prendi 3. Isso é uma loucura, né? Mas a do... Deu uma leve travadinha, mas acho que você está me ouvindo, né? Mas a do... Mas eu tenho muita saudade disso, sabe? Opa. Vamos ver se volta aqui. Estou picado, mas... ficou picado, mas tudo bem. Isso aí arruma. Agora, a do Tito eu posso contar ou não? Tá ruim. Mas eu tenho muita saudade disso, sabe? Deu uma pequena travada. É público, né? É público. Eu acho que faz parte do Porque aí você do início dos incidentes de política do Diário jurídicos de uma eleição em São Bernardo. E hoje, da nossa história, talvez até do nosso folclore. É uma pena que logo nessa história a internet vem nos atrapalhar aqui. Não tá dando legal. Será que voltou? Você está me ouvindo bem ou não? Vamos ver aqui. Opa. Infelizmente... Eu perdi o seu áudio. Vamos fazer o seguinte, com os nossos... Fala. Você tem meu áudio? Ficou ruim o áudio agora.
A gente vai encerrar essa entrevista por aqui, mas nós vamos falar mais vezes, viu? E aí depois eu volto a falar com o doutor Firmino Moiani Filho. Um prazer, uma entrevista espetacular, relembrando vários tempos. Obrigado, viu, doutor Firmino? A gente fala de novo.